de Anápolis por dia. Então, é um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de dinamismo, um pouco mais de seriedade no trabalho, mas é bem divertido poder trabalhar com esse pessoal diferente. Já emendando aqui, que tecnologia você usa mais no dia a dia, assim, nas empresas que você trabalha? Então, hoje em dia, a gente usa bastante lá. Na verdade, eu estou mais alocado no back-end ultimamente. Quando eu entrei, a gente também tomava conta de 2 outros projetos que também tinha front-end, mas hoje em dia eu atuo mais como suporte, resolvendo problemas da plataforma que já está rodando, e é mais na parte de back-end, infraestrutura, banco de dados, microserviços e tudo mais. Então, eu sou considerado só um engenheiro de software lá, não sou alocado ao front-end, ao back-end. Acho que uma das vantagens dessa carreira é que você pode navegar aí por várias dessas áreas, pode back-end, front-end, dados, cloud, tem inteligência artificial, tem muitas oportunidades que dá para ser migrando de uma para outra, dentro mesmo da empresa que você está. Você não precisa necessariamente mudar de cargo ou ser contratado numa outra empresa para estar atuando numa área diferente. Bom dia, bom dia. Eu sou o João, tenho uma dúvida que é, você já trabalhou tanto CLT quanto PJ ou MEI, e tipo assim, as vantagens que isso trouxe para você como um trabalhador e também para o seu lado pessoal e financeiro, enfim, as vantagens e desvantagens das duas coisas. Legal. Eu estava até comentando isso hoje com a Tainá, que já tem 7 anos que eu formei, né? Então, e até hoje minha CLT está limpa. Então, não tem nenhum carimbo na minha CLT, porque desde o do começo da minha trajetória, eu foquei em empresas menores, em startups, onde eu via um potencial de aprendizado maior num tempo mais curto. Porque você assume muito mais responsabilidades e tem muito menos gente para trabalhar com você. Então, acaba que você se desenvolve muito mais. Então, todas essas empresas que eu trabalhei antes, eu fui sócio da empresa para que eu não precisasse trabalhar para os outros. Então, sendo eu parte do negócio, o negócio sendo para mim, eu me dedicava sem olhar a hora no relógio, eu virava noite, eu trabalhava fim de semana, era uma correria, mas foi um momento de grande aprendizado. Eu diria que os 3 primeiros anos ali foram onde eu aprendi uma velocidade muito maior. Não sei te falar pelas vantagens do CLT, mas eu sei que tem muito mais benefícios, muito mais garantias, mas eu sempre optei pela outra vertente, um pouco mais dessa veia empreendedora, de criar novos projetos, de desenvolver novas soluções e estar com o que eles chamam de skin in the game. Então, se der certo é bom para você, se der errado, você está junto na perda também. João Paulo também. João também, né? Bom dia. Bom dia. Eu queria saber um pouco da sua trajetória. Tipo assim, tem 7 anos, está formado, 6 anos atuando já como na área de desenvolvimento. Queria saber um pouco da sua trajetória. Tipo, como começou, sei lá, no estágio, uma empresa um pouco menor, como júnior, alguma coisa do tipo, até quais empresas trabalhou aqui no Brasil, ou se não. Todo o seu processo de sua carreira mesmo, até você chegar na empresa que você está, que é a empresa do exterior agora. Tá. Quando eu saí daqui, junto ali na hora de fazer o estágio, eu entrei em 2 processos, em 2 cursos, na verdade, de desenvolvimento. Foi algo que eu comentei até com o João Vitor, que de 2018 para cá, a gente teve bastante bootcamp, bastante curso online, se vire programador em 6 meses, arrume uma vaga em 6 meses, vai ganhar em dólar em 3 meses. Cara, isso não existe. Assim, eu lembro muito bem das aulas do Eduardo, que ele fazia a gente, não sei para que até hoje, fazia a gente fazer prova de programação na mão, com classe, objeto, herança, polimorfismo, tudo aquilo na mão. Eu não lembro para ele, não sei para que até hoje, que era na mão. Mas tudo isso vem a calhar lá na frente, sabe? Porque todas as pessoas que vêm e só fazem um bootcamp, só fazem um curso online de 6 meses, e só acham que vão entrar no mercado, já vão ser um ótimo programador, eles vão ter que nadar e aprender tudo isso que vocês aprendem lá atrás por conta própria. Então, quando eu saí, já tendo toda essa base aqui da programação, que a mecatrônica traz, eu fui me especializar em algumas das áreas que tinham vagas no mercado. Então, eu procurei alguns cursos de back-end, de front-end, que eram as áreas que eu mais me identificava, de full stack, e um deles era um curso presencial em BH. Então, foram 5 semanas de intensivo, onde eu tive que desenvolver várias soluções, disputar entre outros
dos competidores por 5 semanas, e aí acabei ficando em primeiro lugar nessa competição, e de lá saiu uma indicação para trabalhar na primeira empresa. Então foi uma das empresas que eu já entrei para ser sócio, já entrei com a responsabilidade de tocar o time de tecnologia inteiro, que no momento era só eu, mas depois a gente foi crescendo. E a empresa era uma empresa de marketing digital, ela chamava o Que Digital, ainda existe, a empresa hoje está bem grande. Uma aluna da UEM, depois eu indiquei, ela foi para lá tocar essa empresa também. E fiquei um ano lá como sócio, depois apareceu uma outra oportunidade, que inclusive o Léo vai estar aqui amanhã falando com vocês, o Léo da hora. Eu fui ajudar ele a criar o produto que ele acabou levando para frente e vendendo depois, é o que ele vai contar na palestra de amanhã para vocês. Então, no começo, foi eu que ajudei ele a criar a primeira versão daquele produto na Horta. Fiquei um ano lá também e depois fui para a Fuzzy, que era uma das filiais da Horta. Inclusive, o Rafa, não sei se ele já veio aqui ou vai, sexta-feira ele vai estar aqui contando para vocês como foi a trajetória dele. Fiquei um ano na Fuzzy, então todas essas 3 empresas, startups, time pequeno, muita demanda, muita feature para desenvolver, muito projeto para rodar e pouca gente, pouco dinheiro. Então era muito trabalho, pouca gente, bem legal, bem dinâmico, um aprendizado muito foda, muito bom. E depois disso, eu precisei sair por alguns motivos pessoais e me alocar em alguma outra carreira que tivesse um retorno financeiro um pouco maior no curto prazo, para que eu pudesse resolver algumas questões. E foi aí que eu vim a migrar para empresas do exterior. Então, desde então, eu entrei na Blue Code, que é onde eu estou hoje, e sempre atuando há 3 anos já no mercado internacional. Bom dia, aqui do lado. Bom dia, meu nome é Rafael. Queria te perguntar, igual você já tinha comentado, que você começou mesmo aí atrás, quando você fez esse curso lá em BH, certo? Isso. Você consegue puxar assim de cabeça ou dar alguma dica para identificar, por exemplo, projetos que eu possa ir atrás para poder já aumentar meu portfólio, para justamente dar esse passo a mais para quando eu estiver lá procurando emprego, e já pegar minha lista e falar assim, não, esse projeto aqui é interessante para tal área. Bom dia, Rafael. Ótima pergunta. Você é aluno de qual graduação? Da computação. Em qual período? Quinto período. Bom, foi até uma das coisas que eu até comentei com o João Vitor antes, que acho que uma das maiores vantagens da programação, acho que do design, né, do desenvolvimento, uma das maiores vantagens que a gente tem é que a gente não precisa estar necessariamente empregado para ter uma carreira, para ter um respaldo de que você é um profissional competente. Você não precisa de ter um carimbo na sua CLT para mostrar que você tem uma competência de desenvolver projetos, né? Você pode, por conta própria, pegar projetos e desenvolver. Então, 2 coisas eu diria que são importantes, né? Além de ser um projeto bem estruturado, ele precisa visar o que as empresas, principalmente que você quer trabalhar, demandam e que você exponha esse projeto. Né? Não adianta nada você fazer e colocar só no seu GitHub, que ninguém vai acessar o seu GitHub por espontânea vontade. Então, a primeira coisa é mirar as empresas que você tem interesse, quais são as demandas dessa empresa. Então, vamos supor, sei lá, uma empresa de chat. Pô, obviamente, você vai precisar trabalhar com chat, WebSocket, conexões persistentes e tudo mais. Então, criar um projeto utilizando isso, e o que eu sempre gosto de falar, é o arroz com feijão e um pouco de pimenta. O que significa isso? Faça o básico bem feito, cria a estrutura básica bem feita e coloca o seu toque a mais. Então, coloque, sei lá, uma inteligência artificial para ajudar, para dar um diferencial naquele projeto. Acho que responde a sua pergunta ou tem mais alguma dúvida? Você acha que teve algum projeto que trabalho anterior? Repete, por favor, porque para sair aqui. Você acha que você ter participado dessas empresas, dessas startups que você estava, foi um diferencial para você quando você foi procurar agora na gringa? E como é que foi a captação? Você fala assim, putz, eu achei interessante a Blue porque eu vi lá que o Recruit que eu conhecia, ou que eles mexiam com tecnologia que eu já conhecia, como é que foi? Sim, foram interessantes, né? Projetos
com certeza é interessante. Antes de qualquer etapa, vai ter uma etapa de screening que eles vão fazer com você, que é para você contar a sua trajetória, quais projetos você já trabalhou. Então, não só os projetos em si são importantes, mas o resultado que você trouxe para aquele projeto. Qual a diferença que você fez naquele projeto. Então, por exemplo, ao invés de eu falar, eu fiz um software para uma empresa de caminhões. Não, o meu currículo estaria lá. Ajudei a empresa a passar de faturamento X para 10X no prazo de um ano, desenvolvendo a plataforma ABC, utilizando tecnologias XYZ. Então, não só é importante os projetos que você passou, como o efeito, o resultado que você trouxe para aqueles projetos. Para a gringa, para o exterior, tem alguns pontos que são até mais importantes, eu diria. O primeiro deles é o inglês. Né? O inglês, sendo um inglês bom, você já está dentro da entrevista. Sem um inglês bom, você pode ser a melhor pessoa tecnicamente falando, que, infelizmente, nem na entrevista você vai chegar. Nessa etapa de screening, você já vai ser eliminado ali. No meu caso, eu fui, por eu já ter esse respaldo, de ter trabalhado em outras empresas, já ter resultados em outras empresas, já ter feito a diferença em algumas outras empresas, a recruta chegou para mim e entrou em contato comigo para eu participar do projeto, para participar do processo seletivo. E aí, dali para frente, tudo que eu já tinha feito me ajudou a seguir em frente. Tem outra pergunta aqui também, Bernardo, o que te motivou assim, a seguir na programação, na parte de mecatrônica, assim, como que teve essa virada? Assim? Bom, é até engraçado porque a programação no começo, para mim, ela era a área que eu menos gostava. No começo aqui eu penei bastante, na hora que era o Benalaro, não sei se vocês têm aula de ainda, mas na hora que ele chegou aqui, eu nunca tinha visto programação na vida. Na hora que ele escreveu x é igual a x mais 5 no quadro, a primeira coisa que eu vi, passo o x para o outro lado, 0 é igual a mais 5, não entendi nada. Não entendi nada, eu não gostava muito de programação. Mas durante a graduação, eu já percebi que eu tinha mais um desejo de vir para essa veia mais empreendedora, de startups, de criação de projetos, de correr um pouco mais de risco e tudo mais. E eu sentia um desfalque muito grande, porque às vezes eu tinha uma ideia, mas eu não conseguia executar por conta da programação. E tinham pessoas aqui na graduação que sabiam programar e choviam projetos para eles fazer toda hora. Então, assim, tinha gente custando arrumar um estágio de R$ 400, e o pessoal com projetos de 1.000, 2.000, 3.000, chovendo, batendo na porta deles o tempo inteiro. E foi aí que eu chamei um desses amigos meus, ele chama Alan, o Lucas Udef, conviveu bastante com ele na França, fazendo mestrado e doutorado. Ele me ajudou bastante no começo. Eu decidi dedicar de fato à programação. Ele já era um programador há 12 anos, então eu já sabia muito. E ele me incentivou, falou, não, você tem a base, você já consegue, então é só estudar de verdade. E aí eu comecei a estudar e quando eu fui para o mercado, quando eu fui tentar arrumar estágio, emprego, saindo da graduação, eu acho que o que faltava para a gente era muito a ligação do mercado com o que a gente aprende aqui. Então, eu pelo menos era muito focado na área de controle, mas eu não via tanta vaga de controle para engenheiro, muito menos. Talvez um analista, um estagiário. Enquanto na programação era o auge, né? Naquela época tinha muita vaga, estava contratando o tempo inteiro. Hoje está um pouco mais difícil, mas ainda assim é uma ótima área. Então, ligando a demanda do mercado com o que eu já tinha passado por aqui, eu senti que faltava esse intermédio. E aí foi aí que surgiu o interesse. Eu comecei a aprender durante a minha época de TCC. Eu já sabia, por exemplo, utilizar o MATLAB, mas eu falei, não, eu vou fazer tudo em Python porque eu ainda não sei Python. MATLAB eu sei que eu sei. E foi aí que começou. Comecei com Python, depois foi HTML, CSS, banco de dados, revendo tudo que a gente viu, orientação a objetos, toda aquela parte de classe, herança, tudo isso é utilizado assim, o dia inteiro hoje, entendeu? Então foi aí que começou, por causa do mercado ter tanta demanda, eu comecei a ir por essa área e acabei praticando.
perguntar, assim, considerando a sua experiência que você já teve, como que você faria, ou qual caminho você iria conseguir para alguém que está querendo fazer uma transição de uma carreira aqui no Brasil, de trabalho, para uma carreira assim, para fora? Bom dia, qual é o seu nome? Vinícius. Vinícius, bom dia. Ótima pergunta, Vinícius. Eu acho que falta um pouco de informação, né, para quem está tentando fazer essa migração. Então, eu acho que, assim, de toda forma, você precisa se diferenciar, né? Só para você trabalhar para fora, você precisa de uma segunda língua. Então, se você pensar no Brasil hoje, o último dado que eu tenho, pelo menos acho que é de 2023, 2% da população tem inglês fluente. Então, você já estaria ali se colocando entre 2%. Talvez, só que você está graduando num curso de graduação renomado como esse, você já está se selecionando um pouco mais. Então, é se diferenciar cada vez mais. Então, para o exterior, tem algumas ressalvas. Tá? A primeira delas é o que eu já comentei. O inglês é mais do que fundamental. Ele é mais importante do que a sua capacidade técnica. Se você tem um inglês bom e você consegue impressionar só com o inglês na primeira entrevista, a parte técnica, eu acho que assim, você não precisa ser o melhor programador do mundo, o melhor desenvolvedor do mundo, a pessoa mais técnica ou capacitada, porque as provas que são demandadas da gente para entrar nesse mercado internacional, vocês já conhecem e vocês têm acesso. São programas de lead code, soluções, por exemplo, para trabalhar na web, desenvolver uma plataforma simples, uma página simples com paginação, busca de banco de dados. Lógica simples, crude simples. Então, nada disso foge demais do que você já faz aqui no Brasil. O que foge? Você saber ter a postura de um profissional que consegue lidar com o próprio CNPJ, com a própria taxação de impostos e trabalhar e conviver em inglês. Então, ser claro, ser fluente, significa que você fala fluentemente, sem pausa, sem interrupções. Você não vai ser um empecilho na equipe, mas sim mais uma engrenagem, mais um motor. Então, a primeira coisa é ter um inglês bom, um inglês fluente, um inglês que consiga impressionar. E segunda coisa é mostrar esse inglês para fora. Então, todo o seu currículo em inglês, todo o seu LinkedIn em inglês, todas as suas postagens em inglês. Assim você se abre para o mercado exterior. Além disso, as conexões que você precisa fazer precisam estar lá fora. Porque nada adianta você ser um ótimo engenheiro, uma ótima pessoa tecnicamente, se você não está exposto para o mercado. Então, como você se expõe para o mercado? Através de outras pessoas. Como que alguém te indica? A minha primeira indicação foi num curso que eu fui fazer em Belo Horizonte. Então, você precisa primeiro investir na sua própria carreira, para que alguém invista em você depois. Então, se você precisa participar de workshops do exterior, participar de eventos que tem pessoas do exterior, participar de eventos que tem pessoas trabalhando para o exterior, e é assim que a gente consegue network, é assim que a gente consegue indicação. Se vocês já... Queria saber se você já trabalhou com live coding, se não trabalhou e tal, sua concepção a respeito de como isso deixa problemas no código, tipo assim, a automação de teste, como ela tem que ser realizada, se muda o jeito como faz, a visualização das vulnerabilidades, da insegurança do código, e se além dessas duas coisas, se tem mais alguma coisa que venha a ser problema no uso, né, ou uma coisa que as empresas às vezes deixam de prestar atenção por estar usando o live code. Uma boa pergunta. Um problema novo, um problema que muitas empresas estão passando, estão até descobrindo, né, na marra, que isso existe. Eu sempre fui contra, tá? Eu nunca utilizei, nunca fiz esse tipo de prática. Na empresa que eu estou também não. A gente utiliza a inteligência artificial muito mais para pesquisas, consultas, automações de código simples, por exemplo. Fazer uma sorte, fazer uma busca simples, fazer um loop simples. Isso aí é tempo de escrever o código. A solução você já sabe como fazer. Você vai demorar para escrever um código. Você só pega a solução ali, confere se está certo e utiliza.
Agora, o Vibe Code é basicamente você colocar no piloto automático e fechar o olho. Eu, infelizmente, não consigo acreditar que a gente esteja perto de algo funcional nesse nível, que você possa desligar completamente, não controlar, não visualizar, não medir para onde está indo, mas você tem algumas vantagens. Para onde que eu vejo muita aplicabilidade disso? Para testes de, não só testes unitários, testes de funcionários, mas testes de ideias novas, testes de projetos novos. Então, por exemplo, hoje é possível você sair de uma reunião com ideia de uma feature nova, transcrever, gravar essa reunião, pegar a transcrição dessa reunião, jogar no Gemini da vida, de qualquer um que seja inteligência artificial, pedir para criar um design em cima disso, colocar esse design no Copilot e o Copilot criar uma interface para você testar. Isso é ótimo para você testar, para você experimentar, mas de forma alguma eu diria para você colocar isso em produção, principalmente com clientes pagantes, porque você não sabe nem quais são os problemas que tem ali por trás. Então, pensa só, se a gente já tinha problemas de segurança antes da inteligência artificial, já tinha problemas simples. Hoje, até hoje, na empresa que eu trabalho, que vende 200 mil dólares de apólice de seguro de vida por dia, ano passado a gente teve um problema de SQL injection, que é algo assim, mais do que conhecido na programação. Então, se até hoje a gente tem esse tipo de problema, você imagina se você tem um agente de inteligência artificial disposto para o seu cliente, para ele interagir direto com a sua estrutura, com a sua infraestrutura e com o seu banco de dados. Então, o nível de segurança é algo que não dá nem para você prever o que o usuário vai tentar fazer para burlar o seu próprio sistema. Então, acho que tem muita coisa boa, tem muito benefício, tem muita coisa que você pode utilizar, mas saber essa dosagem e não ir pela do vibe code, eu vou deixar que a inteligência artificial faça para mim, não. Eu vou fazer a inteligência artificial trabalhar para mim, mas de forma alguma eu diria que o engenheiro é desnecessário nesse momento. Ele é mais necessário ainda, e ainda assim com uma competência maior. Tipo assim, em um ambiente, por exemplo, onde está sempre tentando ser cada vez mais produtivo e ganhar tempo, em oposição ao uso do vibe coding, com sua experiência, o que você sugere como mudança da cultura ou de stack ou de qualquer coisa que seja para impactar nessa produtividade dos desenvolvedores? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas uma alternativa de você ao vibe coding. Talvez ele impacte a produtividade, mas talvez tenha outra coisa que torne mais produtivo também, possa ser mudado na empresa. Sim, por exemplo, hoje em dia, todos os nossos desenvolvedores lá da empresa, a gente tem o Amazon conectado no nosso ambiente de desenvolvimento. Então, eu utilizo a inteligência artificial para escrever código para mim todos os dias. O que eu não faço é deixar ela tomar as decisões para mim. O ser desenvolvedor, gente, é muito diferente de escrever código. Escrever código é a parte muito mais fácil, é a parte mais tranquila. O problema é resolver os problemas da forma que o negócio precisa, da forma que a tecnologia permite, da forma que os seus usuários ficam satisfeitos. Então, se a gente demora, por exemplo, vou dar um exemplo, 2 horas para resolver ou criar uma feature, não foi 2 horas escrevendo código. Às vezes foram 5 minutos, às vezes foram 10 minutos, mas foram 1h40 pensando, discutindo e tomando decisões. Quem vai tomar as decisões, eu não delegaria essa função para uma inteligência artificial, muito menos sem supervisão. Então, automatizar o dia a dia, cara, vai fundo, utiliza à vontade, mas nunca deixe de verificar e tomar para si a responsabilidade do que é que está indo para a produção. Se vai algo criado e sem ser verificado por uma inteligência artificial, gente, é pedir para correr sérios riscos de segurança, de brechas, de usuários maliciosos, ou de até erros não previstos que possam ocorrer pelo próprio usuário. Então, muitas das vezes, nessa carreira, assim, é muito comum você sempre achar o problema entre a cadeira e a tela do computador. A maioria das vezes o usuário não soube usar a plataforma, o usuário não soube usar o sistema. Não é que o usuário não soube, é a gente que não previu que ele poderia usar dessa forma. E aí, se você acopla um agente de inteligência artificial novo correr atrás disso, é o céu limite para eles criarem.
Pessoal, mais alguém? Bom dia, Renato, tudo bem? Bom dia. Então, além da óbvia barreira linguística, que é um ponto sempre citado, você acha que existe algum outro culturalismo pragmático que deve ser superado para você se sobreviver no mercado internacional? Sim, eu diria, eu não faria uma afirmação que não, mas eu não tive nenhum problema quanto a isso. Tá? É um pouco diferente cultural. A diferença de cultura maior que eu percebi foi em termos de produtividade. O profissional brasileiro, principalmente vocês aqui que estão passando por Cefet, que é um curso extremamente difícil, vocês sofrem muito mais aqui do que lá fora, vocês estão muito mais preparados para lidar com os problemas lá de fora do que vocês imaginam. Então, a produtividade de um profissional brasileiro que trabalha numa empresa que não tem recurso, não tem salário, tem que trabalhar altas horas, tem que fazer hora extra, trabalhar fim de semana, virar à noite para estudar, para correr atrás das coisas da vida. Isso tudo, no final das contas, torna vocês muito bons no mercado, muito tecnicamente muito competentes e muito produtivos. E uma das barreiras que tem, culturalmente falando, mas geograficamente falando, para trabalhar para o exterior, é que toda comunicação ela é assíncrona e mais demorada. Então, quanto maior a empresa, já se espera que o nível de burocracia seja maior, a comunicação sendo assíncrona e com diferentes time zones, com fusos horários, fica um pouco mais complicado. Então, às vezes, eu vou trabalhar na empresa de alguns amigos para manter algum contato e eu vejo que em 1 hora de reunião eles resolvem um monte de problemas. E para mim, às vezes, 1 hora, um problema, eu tenho que esperar a pessoa entrar no fuso horário dela, para ela ler a mensagem, aí ela entra em reunião, ela tem que esperar a reunião. Então, muita coisa demora, é muito mais devagar. Por isso que as decisões são tomadas um pouco mais com cautela e o ritmo é um pouco mais lento. Então, fica fácil de você ser produtivo lá. Eu diria que esse é um choque cultural muito grande. Os brasileiros são muito bem vistos como programadores lá por conta disso, porque quando você passou pelo screening, passou pela teste de aptidão, fez os exercícios, se provou que você é um profissional competente, entrou na empresa, fica muito fácil você mostrar produtividade, porque o ritmo de lá é muito menos acelerado do que aqui. Entendeu? Agora, quanto a, não sei se era isso a sua pergunta, barreiras culturais, se tem algum nível de preconceito, algum nível de preconceito mesmo, contra latinos, contra pessoas de outro país. Eu não presenciei nada disso, nem convivo com outros colegas de trabalho, foi bem tranquilo, mas eu diria que em alguns lugares, sim, principalmente, eu não quero ser preconceituoso aqui, mas em alguns lugares pode ser que isso aconteça, sim, tá? Bom dia. Bernardo, você pegando esse gap da produtividade, eu tenho colegas que trabalhavam em São Paulo e foram trabalhar na Europa, principalmente, e eles sentiram demais. Então, uma demanda que se entregava, por exemplo, aqui era 3 dias ou no mesmo dia, lá eles comentaram que é 15 dias, 20 dias. Como foi para você ver isso? E como que isso impactou, por exemplo, impactou na sua qualidade de vida? Mudou alguma coisa nesse sentido? Enfim, financeiramente, te oportunizou, por exemplo, atender mais, mantendo o mesmo ritmo de trabalho do Brasil? Exatamente. É um exemplo bem claro, e eu acho que esse exemplo é bem provável que você encontre outros dele, porque é uma realidade. Tá? Comigo foi exatamente a mesma coisa. Aqui era muitas vezes uma coisa que a gente decidia hoje, tinha que estar pronta hoje ou amanhã ou em 2, 3 dias, mas enquanto lá fora, às vezes você tem 1, 2 semanas, pessoal que trabalha com metodologia ágil, Scrum, então já está pré-definido o que você vai fazer nas 2 semanas. Então muitas das vezes eu tenho que tirar o pé, porque senão eu acabo tudo em 1, 2 dias, e aí eu ficaria 8 dias, basicamente, sem tarefas para fazer. O que realmente me permitiu. Agora eu acabei de voltar de uma viagem para a Europa, eu fiquei 40 dias na Europa, trabalhando remoto, e eu trabalhava às vezes 4, 1, 2, 3 horas por dia e já conseguia ser produtivo o suficiente para o que meu time demandava. Como eu não tenho
necessidade de trabalhar tantas horas por dia, por entrega, enquanto eu estivesse entregando, estava bom. Teve dia de eu trabalhar 1 hora, 2 horas, e poder curtir a Europa o resto do dia. E sim, ao mesmo tempo que pelo pessoal estar em outro fuso horário e não ter tanta demanda, eu acabei criando outros projetos. Eu sou sócio, eu faço parte hoje de um time de uma agência digital de design, que cria design, site, website, logo e tudo mais. E quando tem alguma demanda de tecnologia mais a fundo, sou eu que lido, eu que toco junto com o pessoal lá. Então, sim, abre a oportunidade de você, por ser CNPJ, você pode prestar serviço para quem você quiser. Então, sim, eu diria que essa parte sim, mudou muito meu estilo de vida. É bem legal você ter essa flexibilidade, poder trabalhar de casa e não ter tanta demanda assim, sobrar tempo para estudar, para criar outros projetos, para viajar, para fazer o que você quiser. Mais algum? Um jeitinho. Bom dia. Queria saber se, por exemplo, para a gente que está na área da graduação, se tem algum tipo de atividade, coisa que você faça, ou coisa que da sua própria experiência, que você afete e te ajuda todo dia no seu trabalho. Por exemplo, se tem alguma atividade que você acha que é importante que a gente faça agora, para lá na frente ser uma coisa que vai se manter, ou ser meio que geral, entendeu? Tipo, se a experiência geral da graduação é uma coisa que te ajuda, se tem um tipo de atividade, especialmente nesse sentido de tipo, transição entre meta e computação. Você está perguntando mais algum projeto ou alguma prática, algum hábito, alguma rotina? Qualquer coisa, projeto, alguma coisa que talvez te deixou curioso para ir para essa área, por exemplo. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas sim, eu acho que a gente não precisa esperar outra pessoa vir e te dar a credencial de desenvolvedor, ou de engenheiro sênior ou pleno. Você se porta como aquela pessoa primeiro, para depois alguém vir reconhecer isso em você. Então, com tudo que você faz aqui, se você tiver com a sua cabeça de que você já está indo para uma empresa, você já está indo para um ambiente sério, e vou tratar aquilo com seriedade, então, algumas coisas bobas, né? É um exemplo meu, tá? Não estou falando para ninguém seguir isso não, mas depois dos 2 últimos anos de faculdade, eu já não usava bermuda mais na faculdade. Por quê? Porque lá na frente eu não iria usar bermuda no ambiente de trabalho. Eu não iria vir para cá sem estar minimamente bem apresentado, porque lá na frente eu não iria chegar numa empresa bem apresentado. Então, tudo que você fizer daqui para frente é porque você está fazendo para você. A maior dica que eu posso te dar é nunca coloque na mão de outra pessoa o futuro da sua carreira. Tome para si as rédeas da sua carreira. O que eu quero dizer com isso? Por mais que a empresa hoje me demande trabalhar 2 horas, se eu só trabalhar 2 horas, eu só vou aprender, eu só vou praticar 2 horas por dia, enquanto tem gente virando noite, tem gente fazendo 12, 14 horas por dia. Então, se eu não ditar o ritmo da minha carreira para onde eu quero chegar, eu estou colocando o futuro da minha carreira na mão de outra pessoa. Isso é muito perigoso. Não indicaria ninguém a fazer isso. Então, se você quer ser um profissional proativo, um profissional que mostra serviço, um profissional que entrega valor, comece a entregar valor para o que você faz hoje. Então, tudo que estiver acontecendo aqui dentro e aqui para fora, você tem a oportunidade de estar junto. Então, se tem eventos, tem networking, se tem workshops para você participar, vai, cria um projeto, apresenta um projeto, vem aqui, apresenta algum projeto novo. Passe a se portar como a pessoa que você quer ser lá na frente. Não espere alguém vir te dar o carinho, olha, engenheiro, agora comece a ser um engenheiro. Não, você já é um engenheiro. Porte-se como engenheiro. Entendi. E nesse sentido, tipo, você acha que é bom se expor para várias coisas diferentes? Ou, tipo, focar na base, por exemplo, da graduação, ou tirar o melhor dos 2 mundos mesmo? A base da graduação você não tem como fugir dela. Né? A base está aí. O Eduardo vai cobrar até vocês passarem. Isso é o que vai fazer muita diferença lá na frente, tá? Porque
O mercado hoje está cheio de profissional que veio, eu diria que de cima para baixo, né? Começou aprendendo com os bootcamps, com os cursos online, mas não tem toda essa base de lógica, de estrutura de dados, de bancos de dados, de algoritmos, de classe, lógica, programação funcional, paradigmas diferentes. O pessoal não tem nem ideia que isso existe. Então, se você já tem essa base toda, fica tranquilo para você ir para o Python, ir para o C, ir para o Ruby. Não é fácil, mas se você já tendo a base, você está apto a conseguir aprender uma tecnologia nova que vai vir a calhar para a área que você escolher. Então, se você escolher para a área de dados, você só vai ter que mudar a linguagem que você vai trabalhar, né? A sua estrutura, a sua base já está bem formada. Eu acho que falta um gap, tem um gap aqui do fim da graduação para o que o mercado demanda, em termos de tecnologia, não faz, mas eu acho que não faz o menor sentido o pessoal aqui começar a ensinar um framework de JavaScript, alguma coisa que seja, porque faz muito mais sentido você ter uma base sólida e cada um dos alunos escolherem para onde quer seguir, do que ficar focando em tecnologias e tudo mais. Então, por exemplo, se você quer focar na área de front-end, vou pegar um exemplo, você pode, por sua livre espontânea vontade, aprender front-end e dar um curso de front-end, correto? Então, a base é completamente muito mais importante do que qualquer tecnologia específica ou qualquer curso ou bootcamp que você venha fazer. Sim, obrigado. Funcionou? Você vê alguma área que tem mais o costume de contratar pessoas de outros países? Uma área, um grupo, uma tecnologia, sabe? Alguma característica de empresas que buscam pessoas de fora? Área, eu diria que não. Todas as áreas têm demanda, tá? É só saber procurar e, muito mais do que procurar, acho que se identificar com alguma área. Quando a gente faz algo que a gente tem pelo menos um gosto ali, a gente torna todo aquele sofrimento suportável, né? Se a gente faz sem gosto, aquilo vira maçante, é um burnout e não dá certo. Então, se você tem algum gosto, algum apreço, alguma afinidade por alguma das áreas, eu diria que todas elas têm mercado. O que não tem mercado, principalmente no internacional, são pessoas que ainda não têm uma experiência naquela área. Então, busca-se profissionais um pouco mais consolidados no mercado, de pleno para sênior, para atuar nessas áreas, nessas vagas de empresas lá fora, entendeu? Mas é o que eu estava falando até com o João Vitor antes, e aqui também. Essa é uma área muito, muito boa, porque você não precisa, de novo, ter um trabalho para comprovar a experiência. Você pode ter projetos e se expor através de N redes sociais, N plataformas, N eventos, N workshops. Você pode expor tudo que você está desenvolvendo e comprovar que você é um profissional capacitado. Esses dias eu ouvi uma notícia de um profissional que ele se candidatou para uma vaga e na hora que o entrevistador viu o GitHub dele, viu só o pontinho verde, ele nem fez entrevista. Ele só foi contratado direto. Por quê? Porque esse cara está demonstrando comprovadamente que ele está atuando, que ele está investindo, que ele está focado em programar, ele está focado em se desenvolver como profissional. Então, ter esse respaldo todo é importante. Ele não precisa vir necessariamente de uma empresa te contratando. Isso que eu ia perguntar. Assim, o que leva uma empresa, então, lá de fora, ao invés de contratar alguém do país aqui em perto, buscar pessoas de fora, buscando um nível mais técnico, então. Não, é dinheiro. É sempre dinheiro. É até triste, por um lado, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou hoje, o meu grupo de engenheiros tinha 7 engenheiros, a minha equipe tinha 7 engenheiros, e hoje tem só 2. Tem só eu e mais um. Por quê? Porque uma nova área na empresa foi criada, então isso já meio que cria um overlap. E segundo, porque vagas estão sendo preenchidas por pessoas de fora, porque o salário que eles precisam pagar para uma pessoa de fora é basicamente metade do que eles precisam pagar para uma pessoa lá. Então, ainda assim, mesmo sendo metade
do salário do pessoal que mora nos Estados Unidos, a sua condição de vida aqui acaba sendo melhor, porque quase metade do salário deles vão para impostos e taxas. Então, ainda assim, fica um salário extremamente atrativo para quem mora fora, que mora num país como o Brasil, que tem uma moeda um pouco mais fraca, mas basicamente é dinheiro. Então, sendo um profissional bom, pleno para sênior e tendo um inglês legal, para eles faz mais sentido contratar alguém de fora que tem um aval de uma empresa como a Blue Code, de RH, que para eles sai mais barato. E no final das contas, o dinheiro manda. E só para complementar essa questão, assim, tem alguma exigência, por exemplo, de você trabalhar para o país ao visto, documentação, ou é direto? Não, a única coisa que você precisa é ter o seu próprio CNPJ, né? Dependendo de quanto você vai receber. Então, você precisa se enquadrar no regime tributário aqui do Brasil e você precisa de um banco para fazer o recebimento. Mas, de resto, é uma empresa do Brasil prestando serviço para outra empresa do exterior. Inclusive, quem tiver interesse em ir para essa área, tem uma empresa de dois ex-alunos do Cefet que formaram comigo, chama Oranges, que é uma empresa de contabilidade aqui em Divinópolis, específica, especializada nesse tipo de público, entendeu? Então, Oi? Aqui? Então, já fica a dica para você. Primeiramente, bom dia e parabéns pela palestra. Muito obrigado por você estar compartilhando aqui conosco. A dúvida é a seguinte, que eu vejo principalmente muito no X, né, no Twitter, a galera discutindo saída fiscal do Brasil. O cara trabalha aqui, mas registra uma empresa em outro país. Seria uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade, mas... Eu sei que vai dar zebra. Não necessariamente vai dar zebra. Dependendo da forma que você fizer, você pode ser benéfico para você. Caso você venha a morar no Brasil e ter a sua... O que é a saída fiscal? Você, em teoria, vai parar de pagar imposto aqui e vai pagar em outro lugar. Certo? Por que você faria isso? Porque o imposto do outro lugar é menor. Exatamente. Exatamente. Então, tem maneiras corretas de fazer isso. Pode ser beneficiado, pode ser benéfico para você, dependendo do seu caso ou não. No meu caso, não faz tanto sentido, porque eu moro no Brasil e eu recebo, mesmo que eu recebesse em dólar, eu precisaria converter para real em algum momento. Então, para mim, tá tranquilo, não preciso me preocupar com isso. Mas pode ser benéfico para alguém. Eu sugiro, antes de qualquer coisa, entender o motivo por que você quer fazer essa saída fiscal. Você tem o interesse de morar fora, porque a saída fiscal ela acaba vindo como uma solução para quem está sofrendo de tributação. Você é tributado em um país e em outro país, entendeu? Então aí sim pode fazer sentido para você, mas antes de tudo, consulte um advogado para fazer essa saída fiscal da forma correta. Obrigado. Gente, mais alguma pergunta? João? Agora uma pergunta mais técnica mesmo, só por curiosidade, eu queria saber, você não trabalha mais com back-end, certo? Na empresa de trabalho. Qual que é a stack que vocês usam lá? Trabalha mais? As tecnologias, banco de dados, linguagem, framework que vocês mais utilizam no seu dia a dia mesmo de trabalho, de programação? Tá aí vou puxar um gancho dessa pergunta, que é uma pergunta boa. Não fica muito vidrado com o que eu vou responder aqui, porque não quer dizer nada. E grande parte do mercado, gente, por mais que tenha um monte de framework, um monte de tecnologia legal, um monte de coisa nova surgindo toda hora, na hora que você vai para uma empresa, principalmente uma empresa grande, você adivinha o que tem lá? Projeto legado. Projeto legado com versões antigas, fica extremamente difícil de dar manutenção, e esse é o meu maior trabalho hoje, é dar manutenção do que a gente tem hoje. Então, na empresa que eu estou hoje, a gente utiliza muito Ruby, Python, microserviços, RabbitMQ, bancos de dados, MongoDB não, DynamoDB, RDS, tudo em AWS, mas, por exemplo, nas outras startups, que a gente estava criando um projeto do zero, aí sim já faz sentido você explorar frameworks mais novos, frameworks que vão te dar mais produtividade, frameworks que você já tem um domínio menor, linguagem que você já tem um domínio menor.
Então, eu trabalhei bastante com Node, com JavaScript, com TypeScript, com Python, até na Fuzz, que a gente foi desenvolver um jogo depois, então até C# a gente utilizou. Então, igual eu falei, se você tem a base, é questão de tempo, comparando o tempo de aprendizagem de uma tecnologia nova com o tempo de vida do projeto, então vou criar uma plataforma nova. Beleza, a plataforma vai sobreviver por 5 anos, no mínimo, naquela stack que você criou. No nosso caso lá, mais de 10. Então, se você criou um projeto de 10 anos, os 2 meses ali que você passou tendo um pouco de dificuldade com a linguagem, se torna irrelevante perto do projeto, entendeu? Então, hoje em dia, mais é isso, microserviço, bastante microserviço, Postgres, bastante programação orientada a objetos, bastante testes funcionais. A maioria em Ruby, estão migrando alguns outros para o Python, mas hoje em dia mais é isso. As stacks que a gente front-end era basicamente HTML e CSS, não precisava de framework, tá? Nem sempre vocês precisam de um framework. O HTML e CSS, principalmente para coisa interna, funciona muito bem, tá? Nem sempre precisa ir pelo mais nuvem, mas nem sempre você precisa de uma bazuca para matar uma formiga, tá? Então, tem muito disso. Certo, Emiliano. Ô, Bernardo, você veio da engenharia mecatrônica, né? E na época, quando você formou, o mercado era bem menos aquecido que hoje. Era uma dificuldade bem maior de conseguir emprego, estágio. Se fosse para você dar uma dica para a galera aí, no geral mesmo, bem ampla, o que depois de tanto tempo, depois de ter ido para uma área bem diferente, o que você acha o que é a sua mensagem para o pessoal, assim, uma mensagem final para os alunos, para a galera que está na graduação, que passou pelo que você passou? Tá, para o pessoal que quer ir para engenharia mecatrônica ou quer ir para o desenvolvimento? Porque para engenharia mecatrônica não sei como está o mercado hoje, mas para o desenvolvimento é um compilado daquilo que a gente veio falando nessa última hora. Primeira coisa, não esperar a oportunidade bater na sua porta, não esperar alguém te dar uma oportunidade, te dar um carinho. Então, começar a criar os seus próprios projetos e mostrar a sua própria experiência através de projetos paralelos. Você não precisa de ninguém te contratar para você demonstrar que você tem experiência. E mais importante ainda do que a experiência é a exposição. Então, se expor ao mercado. Seu nome tem que estar sendo falado, seu nome tem que estar sendo indicado. A indicação ela é muito mais poderosa do que a aplicação de uma vaga. Então, como que a gente faz amizade? A gente faz amizade estando na mesma graduação, tendo os mesmos interesses. Então, o cara joga bola, você passa a conhecer o cara joga baralho, você passa a conhecer o cara faz parte da mesma igreja, você passa a conhecer o cara. Então, é estar onde essas pessoas vão estar. Onde que essas pessoas estão? Eventos, workshops, networks, redes sociais. Então, passar a fazer parte do ciclo e começar a tocar, rapidamente as indicações começam a aparecer, as oportunidades, as entrevistas começam a aparecer, e você só precisa de uma. Né? Você só precisa de uma entrevista, não precisa passar em todas, só precisa passar em uma. Então, eu diria que começar a criar a sua própria marca pessoal, então, a própria pessoa profissional, o próprio engenheiro capacitado, o próprio engenheiro profissional, começar a criar essa pessoa desde já da faculdade, para depois você ter tempo de focar na parte de networking, de relacionamentos, de indicação. E combinando as duas coisas, uma garante que você está apto, uma te prepara, uma te dá o respaldo, a fundação, a comprovação de que você é capaz. O segundo te abre a porta. Eu diria que é isso. E aí, pessoal, mais alguma dúvida, pergunta? Bernardo, que nem tinha conversado anteriormente tal, sobre as partes das tecnologias que você tinha aprendido lá, que a gente mostrou na órbita de tecnologia, ou que então, você mudou bastante de back-end, Ruby, você usou Python também, a gente falou também a parte lá da Fuzzy, que você teve que usar Unity, C#, essas várias tecnologias que você utilizou, você teve alguma dificuldade para aprender elas entre si? Você teve uma método de aprendizagem? E, além disso, o Cefet te ajudou em alguma coisa nesse sentido? Como que foi isso? Com certeza. Muita gente fala, se você sabe uma linguagem, você sabe a outra. Não.
Você vai ter que sentar e estudar. Não tem dessa. São linguagens diferentes, são estruturas diferentes. Você falar que o C Sharp é parecido com o JavaScript, tem muita coisa ali por baixo que pode te pegar desprevenido se você não souber utilizar. Então, mas sim, você é capaz de aprender. Você precisa dedicar um tempo para aprender aquela nova linguagem. E foi o que eu comentei antes. Se você tem essa base toda muito bem estruturada, de lógica, que é maçante, que é chato, que é meio sem graça, às vezes, ficar criando classe, pessoa, e carro, e moto, e veículo. É assim que a gente aprende, infelizmente. E a gente aprende criando esses exercícios básicos, aprende essa base de lógica, de estrutura de dados, de algoritmo. Isso vem a calhar com qualquer linguagem que você venha aprender. Porque, primeiramente, o que é diferente? A sintaxe. Primeiramente, é a sintaxe que é a diferença. E depois você vai se aprofundando na linguagem, vendo por debaixo dos panos dela o que tem de diferente ali. Como você trata erro, como são as diferentes formas de inserção e tudo mais. Então, acho que essa base vinda do Cefet, tornando essa parte difícil, eu acho que o medo ele vai embora na hora de aprender uma linguagem nova, sabe? A gente, todas as vezes que a gente teve que decidir sobre uma nova tecnologia, quase que qual que a gente vai usar, qual framework, qual tecnologia, qual linguagem, obviamente que depende do contexto, né? Qual é o contexto da empresa, o projeto é novo, qual a facilidade de encontrar profissionais no mercado, qual a facilidade de manter esse projeto no longo prazo. E por mais que o fator a gente não conhece a linguagem agora, fosse um fator de dificuldade limitado, a gente não levava isso tanto em consideração, porque a capacidade de você de aprender uma linguagem nova, uma sintaxe nova, uma estrutura nova, é alta, é bastante alta para quem já passou por um curso tão difícil como o Cefet. Eu estava até conversando com o Gabriel, que é um cara que fez o doutorado agora em controle, estudou com o Lucas também, e ele fez mestrado em controle, doutorado em telecomunicações e falou: Bernardo, de tudo que eu fiz, o Cefet é mais difícil. Então, vocês estão passando por muita dificuldade aqui, para que lá na frente vocês não tenham medo de passar por dificuldades novas. Então, isso não foi um fator que deu medo na gente, ou que foi tão relevante na tomada de decisão, porque a gente já tinha passado por um caso bem pior do que o Cefet. Obrigado. Bom, pessoal, então, tá. Só porque é você. Tá bom, última pergunta. Você falou de aprender, falou aí classe, carro. A gente, enquanto professor, a gente enfrenta hoje um cenário desafiador com os alunos sobre o uso indiscriminado da IA generativa. E a gente percebe que isso compromete, de certa forma, o aprendizado, porque o aluno chega com um código elegante, né? Uma solução bastante elegante, que às vezes não é uma solução de um aluno que está começando. Você que começou lá, Nicole, né, a pedra lascada, que não tinha IA, que tinha que fazer na unha, como você percebe isso, por exemplo, com pessoas novas que estão chegando para trabalhar, talvez com você, ou você mesmo na hora de aprender? Você tinha que fazer prova na mão aí, ó. É triste, né? Eu conversei com outros professores já, e eles comentam o mesmo problema, né? Como educadores, a dificuldade que é hoje de lidar com a utilização da inteligência artificial por parte dos alunos. Porque a gente está citando o meu exemplo, mas se a gente voltar um pouco mais, o pessoal tinha que ir na Barça, por exemplo, para procurar uma palavra. E para você procurar uma palavra, você teve que ler 20. E todo esse contexto, parece que não, mas ele fica para você. Então, todo o contexto que a gente tem que procurar para chegar na solução que a gente tinha que chegar aqui, para chegar e escrever a prova na mão, esse contexto todo que está em volta ali daquela informação específica, ele fica para você. E esse aprendizado, ele não se perde ao longo do tempo e vai te dando mais capacidade de fazer conexões com temas diferentes no futuro. É uma queixa de outros educadores que eu recebo que a cognição dos alunos parece que está deteriorando por causa do uso de tanto de redes sociais quanto de acesso fácil à informação e hoje em dia de inteligência artificial. Então, assim, é uma pena que a gente tem isso acontecendo. Eu acho que vai ser necessário uma reformulação dos professores a como lidar com isso, a como lidar com a inteligência artificial que já está aí, ao invés de
da gente simplesmente proibir e falar, não vamos usar, mas como a gente pode usar, mas ainda assim manter o estudo, o aprendizado do aluno de forma eficiente. Então, a gente vai ter que repensar isso. Eu acho que uma das formas seria a gente tornar a utilização uma obrigação em alguns certos trabalhos, mas trazer a contrapartida do aluno. Ó, a solução da inteligência artificial para essa redação foi essa. O que tem de errado nessa redação ou nesse código? Está executado dessa forma. Qual que é o problema desse código? E trabalhar em cima disso. Entendeu? Eu acho que realmente é um ponto extremamente preocupante hoje em dia. Bom, pessoal, então agora sim acabou, né? Infelizmente acabou, né? Acho que a palestra, a conversa hoje com o Bernardo foi muito boa, Bernardo, principalmente porque já começou da parte boa, que é a parte das perguntas. É a parte que o pessoal mais gosta. Eu já falei isso ontem com o João, falei assim, cara, ele estava preocupado, nossa, ele não preparou nada, é só conversa possível, vai ser a melhor palestra, porque ontem também a gente teve uma outra mais pergunta, né? E, assim, foi bom demais. Né? Deu uma hora, achei que foi bom demais. Obrigado, pessoal. Se deixasse mais, você interromper. A gente fica muito agradecido, a gente fica muito espantado também com a trajetória que você teve, né? Eu lembro de você. Assim, eu costumo falar que, quando eu olhei Bernardo a mim, eu costumo falar que a gente lembra do nome dos melhores alunos, dos nomes e sobrenome dos piores. Mas eu lembrava, o seu não era esse caso não, o seu não era esse caso não. Eu cismava, eu olhava assim pro cara e falava assim, esse cara tem cara de vagabundo. Mas é o cérebro, é o meu cérebro falando, entendeu? Então, mas assim, a gente fica muito feliz assim, de ver o quão longe vocês estão indo, né? O quanto que vocês estão indo para fora e empreendendo. E isso é bacana demais, isso é muito... Assim, eu acho que está dando uma inspirada geral, assim, pessoal. Assim, quanto que vocês estão mostrando as possibilidades. Né? E a gente fica muito agradecido e com certeza a gente vai querer mais, né? Ver mais aí um pouco da sua trajetória, né? Com os próximos eventos aí que a gente for ter, né? A gente vai chamar mais vezes, vai ver o que mais aí que você tem para falar, né? E desde já a gente fica muito agradecido, pessoal. Pode falar. Pegando o gancho do Cláudio aí, a próxima palestra já tem um título para ela, um vagabundo de sucesso, alguma coisa assim. Não, assim, você não está de todo errado não para Cláudio. A faculdade foi um período de faculdade, tem muita coisa boa acontecendo durante a parte da faculdade. Eu confesso que em eletrônica e em conversão eu tinha bastante dificuldade, eu nunca tinha visto isso antes. Para mim era um pouco difícil. Mas que bom que fez parte hoje, a gente sofreu bastante lá, mas hoje... Mas aqui, para te defender, eu tinha um orientador que falava que... O meu orientador falava que gostava de mim porque eu era preguiçoso. Então, eu gosto de que você é preguiçoso. Então, você tenta automatizar as coisas para ficar mais fácil de fazer, porque você tem preguiça de fazer aquele trabalho todo. Então, isso pode ser uma vantagem. Muito para poder ficar... Só para ficar sem trabalhar, exatamente. Não, mas é só cara mesmo, é só jeito, assim. Depois eu fui vendo que a gente às vezes tem um certo preconceito. Você olha o cara assim e fala assim, esse cara tem cara de vagabundo, esse cara tem cara de ser inteligente ali, de conseguir descontar. Mas não tem nada a ver, na hora que a gente vê as provas, assim, que a gente vai ver, né? Mas de qualquer forma, a gente fica muito agradecido, tá? A gente vai encerrar agora. Pessoal, como é que a gente fala? 1, 2, 3 e... Obrigado! Isso aí, pessoal. Obrigado, gente.